Olá, visionário, beleza contigo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Visionários Pro. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, um assunto abordado no livro de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, um excelente livro, tá? Fica uma dica para você aí, Mais Esperto que o Diabo, é um livro que eu tô lendo, e ele toca num assunto que eu achei muito interessante a gente discutir nos nossos vídeos. Eu quero forçar aqui induzir você a pensar sobre esse assunto, tá? O Napoleon Hill, neste livro, Napoleon Hill, ele conta ali um pouco da história dele, conta como ele conheceu Dale Carnegie, né, que foi o cara que incentivou ele a escrever o primeiro livro dele, que foi A Lei do Triunfo, né? Depois desse livro veio vários outros livros, veio as 16 Leis do Sucesso, Vê Quem Pensa Enriquece, entre outros livros. Eu li pelo menos uns 5 livros de Napoleon Hill. E atualmente eu estou lendo esse, que é Mais Esperto que o Diabo, e nesse livro é bastante interessante, tá? Obviamente que é uma metáfora, né? Ele faz uma entrevista com o diabo, né? E é bastante interessante esse livro, ele faz ele dá uma pegada assim bem geral sobre o sistema, sobre como as pessoas são manipuladas, como as pessoas são alienadas, né? Pelo diabo, por assim dizer. E o que eu quero trazer, assim, nosso bate-papo aqui, é sobre duas questões. Ele pergunta ao diabo quais são as principais ferramentas que ele usa para poder alienar as pessoas, né? E o diabo fica ali meio receoso de dizer, mas ele é obrigado a dizer a verdade para o Napoleon Hill, nessa entrevista que Napoleon Hill faz com ele, e Napoleon Hill pergunta qual a principal ferramenta. E o diabo diz duas dessas principais. Ele tem várias ferramentas, né? E Napoleon Hill pergunta quais as principais ferramentas que faz com que o ser humano faça o que o diabo quer, né? O diabo fala ali que a cada 100 pessoas, né, 90 pessoas, entre 90 e 98 pessoas fazem o que ele quer, estão ali aliadas a ele sem que elas saibam, né? E quais são essas duas principais ferramentas que é citada no livro? E como eu disse, são várias, um livro bem extenso, mas o assunto é bem extenso, né? Mas ele fala duas, que é bastante importante, anota aí. É o medo e a ignorância, tá? Ignorância no ponto de vista de ausência de informação, né? Ele é igual aquela antiga frase, né, que os nossos antepassados sempre dizem, nossos avós sempre diziam: a mente vazia é a oficina do diabo. E é exatamente nesse ponto, nessa pegada que o diabo ele ataca. O livro inteiro basicamente fala sobre isso, sobre a mente vazia, sobre pessoas que não buscam evoluir, sobre pessoas que não buscam crescer. E o mais importante, o ponto mais importante do livro, sobre pessoas que não pensam por si só. Né? O livro fala sobre alienação. O que é basicamente alienação? Uma forma bem simples de explicar é quando a pessoa transfere a responsabilidade de pensar para outras pessoas, né? Ele coloca isso bem claro, transfere para um líder religioso, transfere para o patrão, transfere para um encarregado, transfere para um professor, transfere para vários, ou seja, de uma forma geral é quando você transfere a sua capacidade de raciocínio para outras pessoas. E ele coloca bem claro que o poder do ser humano está na sua capacidade de pensar, está na sua capacidade de pensar por si só. Inclusive ele até cita, né, pessoas dos grandes nomes da história que conseguiram dar um grande salto de evolução porque passaram a pensar por si só. Né? Eles falam de Abraham Lincoln, Henry Ford, vários outros nomes, né, que pararam de pensar como o sistema queria que eles pensassem e passou a pensar por si só. E foi nesse ponto de inflexão aí, né, como diria Flávio Augusto, foi nesse ponto de inflexão que eles conseguiram realmente dar um salto quântico aí em tudo que eles estavam querendo, os seus desejos, os seus objetivos, e conseguiram obter sucesso e mudar a história da humanidade, tá? Então, qual o ponto-chave aqui? Primeiro, o medo. Você que fica passando cagaço aí por qualquer coisa, que não consegue dormir no escuro, não fala que tem fé em Deus, que Deus está contigo, mas tem medo de dormir no escuro. Você que está passando um cagaço aí por conta da Covid, cara, Covid é simplesmente você seguir as indicações que está dando, tá? Você não fica se aprisionando em casa, não fica aprisionando as pessoas da sua família, só porque você está passando por um cagaço, tá? Busca informação, aí que entra outra questão, né? Essa questão, o medo,
Mas a pessoa, por que a pessoa tem esse medo? Porque ela não busca informação, ela não pensa por ela por si só. Ela não procura entender o que está acontecendo. Agora na questão do Covid. Pô, busca entender o que está acontecendo, o que é realmente a Covid, como é que ela se transmite, e a partir daí você toma a decisão de tomar aí as restrições necessárias para que você não fique contaminado por isso e vá tomar conta da sua vida, não para a sua vida por conta de um cagaçozinho não, tá? A Covid é uma coisa muito, mas muito importante, muito séria, mas também não é assim não, né? A pessoa nem tá doente, mas passa a ficar doente porque tá com cagaço, né? E às vezes passa uma doença pior do que a Covid, que é o medo, né? E o diabo nesse livro ele fala exatamente isso. A ferramenta mais poderosa que ele tem é o medo. Inclusive ele fala sobre as várias vertentes onde ele usa essa ferramenta, o medo, né? O medo da pobreza, o medo de morrer, o medo de não ser reconhecido por o que faz. São várias formas do medo e que ele fala. Não vou falar por muitas coisas aqui para o vídeo não ficar muito grande. Isso aí fica assunto para outros vídeos. Mas ele fala que é o medo e a ignorância. A ignorância é o quê? É a mente vazia, né? Igual nossos avós sempre falavam, a mente vazia é a oficina do diabo, e realmente é. Nesse livro ele fala exatamente porque que a alienação é uma ferramenta poderosa que ele usa. Porque as pessoas que não pensam por si só, elas se tornam escravos de quem pensa por elas, né? E o diabo falou que essas pessoas que pensam por ela estão aliados a ele, porque também são alienadas por ele, elas nem sabem, né? Inclusive ele fala sobre como que alguns líderes religiosos que pregam Deus são aliados do diabo. Porque eles fazem o quê? Eles pensam por aquelas pessoas que são lideradas por eles. E ele fala sobre essa questão de liderança, né? Ele consegue botar uma pessoa como cabeça de várias pessoas, ele aliena essa pessoa, uma pessoa consegue alienar milhares de pessoas, porque ele passa a pensar por essas pessoas. Então a grande questão que eu quero provocar em você, uma forma diferente de pensar em relação a isso, tá? Medo e ignorância. Ignorância na questão de falta de conhecimento. Eu sempre falo que a gente tem que buscar conhecimento sempre. A cada dia que passa, seja melhor que o dia anterior. Hoje seja melhor que o dia que passou e amanhã seja melhor que o dia que hoje. Como? Adquirindo conhecimento, buscando conhecimento, pensando. Às vezes você não precisa nem estar lendo nem fazendo nada. Só o fato de você parar e começar a pensar em você, começar a pensar no mundo à sua volta, como que as coisas funcionam, você está pensando por si só, né? Você tem que encher a tua mente de informação, de conhecimento, de autodesenvolvimento, de autocompreensão, de autoobservação e observância do modo geral do seu ecossistema, do seu ambiente, tá? Então a dica que eu quero deixar para você aí, obviamente, primeiro, a leitura desse livro é excelente, Mais Esperto que o Diabo, um excelente livro, obviamente que, repito, a entrevista que Napoleão Hill faz com o diabo é uma metáfora, tá? Ele provoca o pensamento nas pessoas. Obviamente, quem for religioso, for tentar ler esse livro, vai querer até parar de ler, porque, não posso estar lendo essas coisas, porque, sei lá, meu pastor, meu líder religioso, Deus vai me castigar. Para com isso. Isso é ferramenta do diabo. As pessoas não querem pensar por elas mesmas. Ela quer transferir essa responsabilidade para as pessoas que estão à sua volta. Pai, mãe, líder religioso, o treinador do futebol, o patrão, para com isso, cara. Começa a pensar por você. Comece a pensar de forma inside out, ou seja, de dentro para fora. Não de fora para dentro, ou seja, de fora para dentro as pessoas pensam por você, de dentro para fora é você pensando por você. Mas pense, faça isso de uma forma saudável, tá? Não vai também sair falando para todo mundo, cala a boca aí que eu penso por mim mesmo. Não, isso é uma coisa sua, tá? Busque informações, busque aprender, cada dia que passa aprenda uma coisa diferente, mas alguma coisa construtiva. Não vá querer aprender algo novo assistindo novela, assistindo jornal, assistindo Netflix, etc, etc, etc. Não! Quer assistir alguma coisa? Vá para o YouTube, né? Assista, procure alguém que possa acrescentar alguma coisa para você. Vai ver um documentário na Netflix, tem vários documentários sobre pessoas que mudaram a história da humanidade, né? Pessoas que pensavam por si próprias, e etc, etc, etc. A grande sacada desse vídeo aqui é exatamente isso, é provocar em você a vontade de pensar por si só, tá? Então essa é a grande ideia do livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. As duas principais ferramentas, o medo e a ignorância. Pensa nisso, anota isso aí, medo e ignorância. Comece a se autoanalisar, o que você tem medo? Será que é realmente necessário você ter medo? Mas eu não consigo, então passe a ter receio por aquilo.
Pô, eu tenho medo de rato. Beleza, o que você precisa fazer para que você não tenha que se dar de frente com o rato? Né? É comprar um gato? Uma ratoeira? Sei lá. É disso que eu estou falando, isso é conhecimento. Né? Isso aí é ir contra a ignorância. Né? Quando você faz isso, você automaticamente mata o medo. Tá? Então é isso que eu quero provocar nesse pensamento. Obviamente que eu não estou aqui para dizer que sou o dono da verdade, só estou aqui compartilhando com você algo que eu aprendi com Napoleon Hill nesse livro, que é bastante interessante, e que eu gostaria de compartilhar com você. Se você tem alguma coisa a dizer, que você acha, quer bater um papo sobre isso, pum, comenta aí embaixo para a gente trocar essa ideia, beleza? Eu espero você no próximo vídeo do Visionários Pro.